eu quero chamar a tua atenção hoje para a história de um povo. Um povo que viveu mais de 400 anos num país chamado Egito, um país totalmente idólatra, um país que eles tinham liberdade de adorar quantos deuses eles quisessem, todo tipo de deuses desconhecidos e deuses falsos. Eu quero que você preste atenção na história desse povo, que este povo, eles viveram muitas gerações nesse país, mas eles não se comportavam como egípcios. Eles não adoravam os deuses dos egípcios e eles não eram contados como egípcios. Eles nasciam no Egito, mas eles não eram tratados e nem se achavam egípcios, porque a prática daquele povo era totalmente abomináveis para eles. Eles se manteram firmes à aliança do seu Deus. Uma aliança que o seu Deus tinha feito atrás, lá com Abraão. Eles se manteram firmes na promessa, porque eles sabiam que um dia o seu libertador chegaria. E eles tinham que estar adorando, perseverando e buscando ao único Deus, ao Deus que um dia traria a sua salvação. Eu também reflito sobre a história de Ló, lá quando Ló viveu em Sodoma. A Bíblia nos conta em Gênesis 19 que Sodoma era Sodoma e Gomorra era duas cidades que eram totalmente depravadas, viviam as suas práticas, os seus prazeres de todas as formas. E Ló, aquele homem justo, que lá em 2 Pedro 2,7 vai relatar, Ló, ele se afligia com o comportamento daquele povo. Ló não se rendeu aos costumes daquele povo. Ló, momento nenhum, aceitou as suas práticas. Também lá no dia dos dilúvios, Noé, que viviam também no meio de um povo totalmente distante de Deus, um povo que vivia os seus prazeres do modo que desagradava a Deus, um povo corrompido, um povo desordeiro, um povo que zombava do nome sobre todos os nomes, mas Noé e a sua família foi um povo achado justo diante do Senhor. E quando o juiz de Deus chegou para este povo, para aquelas gerações, este povo que se manteram firme à aliança, este povo que não se renderam, que não se dobraram, este povo foram livres, foram libertos e não sofreu, juntamente com os ímpios, o juízo. Lá também, lá em 1 Reis 19:18, nós lemos a história do povo dos 7.000 que não se dobraram, que não se renderam, que não se venderam diante do sistema, que não se dobraram diante de Baal. Foi uma geração, um povo que era um país que estava totalmente voltado para outros deuses. Todos os costumes que Deus dizia que abominavam, este povo tinha voltado para as suas práticas imundas. Mas existiam ali 7.000 que não se dobraram. 7.000 que foi achado justo e que agradou ao coração do Senhor. E vindo para a nossa geração, estamos vivendo dias semelhantes a Sodoma e Gomorra, dias semelhantes ao dilúvio. E o Senhor, Ele tem procurado os 7.000 que não se dobraram. O Senhor tem procurado uma igreja que está assim como Ló não se corrompeu. O Senhor tem procurado uma igreja que, como Noé e a sua família, não se renderam, sofreram todo tipo de zombarias, sofreram perseguições, sofreram todo tipo de ataque, mas eles se manteram firmes à aliança. Ele sabia que aquele que prometeu cumpriria, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre no tempo devido. A palavra do Senhor é uma só. E não importa como estamos vivendo, a geração que estamos vivendo, as práticas deles lá, a igreja ela tem que se manter uma só, aguardando aquele que prometeu. Porque a vinda do Senhor ela é iminente. E o Senhor vem procurar uma igreja que se arrepende verdadeiramente, que não se corrompe, que não se vende, que não se dobra diante do sistema, diante da imposição que eles querem que a igreja se renda. A igreja ela precisa passar por um arrependimento constante. O arrependimento tem que ser um estilo de vida. Não é se arrepender agora e daqui a pouco fazer. É um estilo de vida. Você tem que se arrepender dia após dia de cada prática, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Você tem que se manter firme, por mais que estamos vivendo em uma geração totalmente corrompida, uma geração depravada, uma geração que faz todo tipo de coisa abomináveis aos olhos do Senhor. Porque sabemos que estamos vivendo
o que diz em 2 Timóteo 3. Estamos vivendo esses dias e a igreja precisa se manter firme na rocha. A igreja precisa ser como Ló, como Noé, aquele povo que não se dobraram, o povo que não se renderam. A igreja precisa fazer diferença neste mundo, assim como os egípcios faziam lá dentro do Egito, porque eles nasciam no Egito, mas não era contado como egípcios. Eles não se dobravam aos costumes do Egito, assim como o Daniel, que lá na Babilônia não vivia como Babilônia, não se deliciava com os manjares da Babilônia, porque ele sabia que a maioria deles era abominável aos olhos do Senhor Deus. E eles se manteram firmes à aliança daquele que um dia prometeu. E a igreja de hoje, por mais que estamos vivendo em um mundo totalmente corrompido, a igreja precisa se manter firme. A igreja precisa se manter firme na rocha, a rocha inabalável, independente do que vai acontecer, do que está acontecendo. A igreja ela precisa se manter firme. A igreja precisa meditar na palavra do Senhor. A igreja precisa saber o que está agradando o coração do seu Deus. Porque nós temos um Deus e esse Deus é zeloso. A igreja ela tem que viver de acordo com a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor ela não muda. Ela é uma só, desde o princípio até o dia da nossa redenção. A palavra do Senhor é uma só. Tudo muda, tudo passa. Mas a palavra do Senhor, ela continua para sempre. E não há quem possa mudar. E, portanto, a igreja do Senhor tem que se manter firme, aguardando a promessa que ele fez, que um dia voltaria. E assim como chegou o juízo para aquele povo de Sodoma, chegou o juízo para o povo lá do dilúvio, assim chegará o dilúvio, chegará o juízo para essa geração. Chegará o juízo para nós. E devemos nos manter firmes, porque se estamos vivendo, guardando a palavra do Senhor, se estamos sendo instruídos e vivendo as práticas que agradam o nosso Senhor, o nosso Deus, no dia do juízo, o Senhor nos esconderá, nos salvará e nos livrará do castigo que está separado para o ímpio. E a igreja do Senhor ela precisa se manter firme, sólida na rocha. Precisamos construir a nossa casa dia após dia na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor, ela não se vende, ela não se rende, ela não se prostra diante de um sistema. A igreja do Senhor tem que amar a palavra do Senhor mais do que a sua própria vida. Devemos amar a Deus mais do que a nós mesmos. Porque quando amamos a Deus, nós esquecemos de toda a ajuda que o mundo oferece. Porque Deus veio buscar um povo que não se corromperam, um povo que não se vendeu, um povo que não se dobrou diante de um sistema. Deus tem procura daqueles que adoram em espírito e em verdade. Independente do que o mundo possa oferecer, o nosso compromisso é com aquele que foi, que ressuscitou e nos prometeu que um dia ele voltaria. O Senhor prometeu destruir Sodoma e destruiu. O Senhor prometeu mandar o dilúvio e mandou. E o Senhor prometeu voltar e nos resgatar. A noiva dele, a noiva do Senhor, ela tem um noivo. A igreja tem um dono. E nós devemos andar de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina. Nós somos cristãos. E cristãos ele anda. Tem o comportamento do Cristo. Porque nós devemos nos parecer em cada detalhe com Cristo. Nos nossos passos, o que faria Jesus?